Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Praticamente a 1 minuto de 17 horas. Estamos às 17. Oi, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde, gente. Fernanda, tudo bem, Fernanda? Tudo bem? Está aqui do nosso lado. Boa tarde a todos. Alexander. Boa tarde, Alexander. Hoje é um dia... Tá difícil. Hoje eu estou esquecendo, esbarrando. Já fui no supermercado, quase trouxe uma gôndola atrás de mim. Hoje eu estou na... Tá difícil. Todo mundo tem um dia assim, Alexander. Não se preocupe. Olha. Eu já liguei aqui a câmera. Olha que dia. Tamo, né? Tô junto, viu, Alexandre? Estou muito desligado. Muito desligado, me esbarrando em tudo. Meu Deus do céu. É isso aí. Bom, pessoal, vamos lá. A proposta para a gente hoje é para falar sobre desenvolvimento da libido e as organizações sexuais, o artigo de 1916, um artigo muito agradável, de agradável leitura, muito didático, novamente, querido Freud, né? Achei muito difícil. Achou? Sabe qual foi a parte que eu achei difícil? A de entender que as perversões, não são perversões como eu imagino. São as perversões que é o que é sexual fora do que é relacionado à sexualidade padrão, né? O coito. E cada vez que eu li a perversão, eu esbarrava nisso, sabe? Eu esbarrava nisso. No significante. Eu falei, gente, preciso ressignificar rápido, porque tá difícil a leitura. Depois fluiu, depois foi ótimo. Mas essa história das perversões foi... Ela vai dando uma esbarrada, porque a gente tem aquela tendência a traduzir a palavra perversão para essa ideia da perversão como um desvio, né? Mais ou menos nesse sentido. Por isso que, para o nosso encontro de hoje, eu faço uma proposta da gente inverter a ordem da nossa leitura. Antes da gente começar pelo início do capítulo, eu sugeri a gente começar pelo último parágrafo, praticamente, da página 233. O Freud vai falar da seguinte forma: há, porém, outra coisa que não posso omitir. A mãe, esposa de Édipo, não nos deve ter advertido em vão sobre o sonho. Os senhores ainda estão lembrados do resultado... Só um momento, pessoal. Os senhores ainda estão lembrados do resultado de nossas análises de sonhos, em que os desejos formadores do sonho são muito frequentemente de natureza perversa e incestuosa, ou revelam uma insuspeita hostilidade para com os próximos caros parentes do sonhador? Na época, deixamos sem explicação a origem dessas emoções malignas. Agora, os senhores mesmos podem dizê-lo. São acomodações da libido, investimentos de objeto do início da infância, perdidos há muito tempo para a vida consciente, que durante a noite ainda demonstram estar presentes e ser capazes de operar em certo sentido. Mas, como todos os seres humanos têm esses sonhos perversos, incestuosos e assassinos, e não apenas os neuróticos, podemos chegar à conclusão de que também os que hoje são normais deixaram para trás um caminho de desenvolvimento que passou pelas perversões e pelos investimentos do objeto do complexo de Édipo, que esse é o caminho do desenvolvimento normal. Que os neuróticos apenas nos mostram, prestem atenção nisso, os neuróticos apenas nos mostram de maneira ampliada e mais grosseira o que a análise dos sonhos nos revela também nas pessoas sadias. E esse é um dos motivos pelos quais fizemos o estudo dos sonhos preceder o estudo dos sintomas neuróticos. Por que eu senti que a gente precisava olhar para trás, lá para o final desse artigo, para que a gente pudesse falar um pouco sobre, né, o desenvolvimento da libido e as organizações sexuais? Porque, de alguma forma, nesse breve trechinho, o Freud está dizendo que todos nós temos um pouco de perversão.
Se nós entendemos que a perversão envolve esses desejos, né, incestuosos, isso que tem a ver com a fase edipiana, essa relação edípica com essas figuras parentais, e muitas vezes isso que aparece em formas de sonhos. E claro que falar sobre isso, eu acho que ele tem um tato que é uma habilidade de conectar grande parte das teorias dele, inclusive com a obra que inaugura a psicanálise, que é a interpretação dos sonhos. Eu achei incrível, me parece fazer muito sentido, e a partir do momento em que a gente entende, contextualiza o sentido da perversão que ele apresenta aqui, fica muito mais fácil o nosso percurso, a leitura desse artigo. Fica muito mais fácil olhar para as perversões como muito mais essas manifestações sádicas, essas manifestações agressivas, essas manifestações que buscam a obtenção do prazer em diferentes objetos, de diferentes formas. Então, claro, existe um percurso que esse artigo traz para nós, que é mais ou menos do seguinte sentido, né? Talvez vocês tenham visto aí, um pouquinho lá, deixa eu só localizar a página aqui. Na página 213, ele vai falar assim, lá no finalzinho, até mesmo o beijo merece ser chamado de um ato perverso, pois ele consiste na união de duas zonas bucais erógenas em vez de dois genitais. Então, a noção da perversão que se atribuiu, né, por exemplo, à homossexualidade, a outras questões sexuais, etc, 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 de uma certa forma, o que o Freud está mostrando aqui, então isso também é um tipo de perversão, porque aqui não tem duas genitálias diferentes em si. Né? São duas zonas erógenas idênticas, né? Mas ninguém o condena como perverso. Ao contrário, na apresentação teatral ele é tolerado como alusão suavizada do ato sexual. O beijar pode facilmente terminar em completa perversão. Eu acho interessante o tom que ele dá para terminar em completa perversão, a saber, quando se torna tão intenso que a descarga genital e o orgasmo a ele se seguem diretamente. O beijo pode ser tão intenso, tão caloroso, que leva as pessoas ao gozo, né? Sem que necessariamente tenha que ter a relação sexual em si, o coito, né? Propriamente dito. Então é bem interessante, né? Ele vem desconstruindo a ideia da perversão. E aí, meus caros, eu acho que a gente está diante de um capítulo primoroso, importantíssimo, para desconstruir. Parece que está passando um batalhão aqui hoje. E assim, estava tudo silêncio até agora, deixa eu contar para vocês. Estava silencioso, só começar o grupo, começa. É sabotagem, estão sabotando a aula. Cozinha se puder, né? Mestres da sabotagem, né? Participe do grupo se puder. Bom, mas, de alguma forma, a gente consegue, eu acho que a palavra nem seria só, a partir dessa leitura, a gente começa a perceber o quanto ele vai desconstruindo a ideia da perversão, mas o quanto esse capítulo, esse artigo, ele é tão primoroso para nós, porque ele é um artigo que nos ajuda como um preparo para a clínica, para essa escuta do outro, para essa escuta do sujeito. Então, de repente, você está em atendimento clínico, aparece ali um analisando que fala que tem inveja do pênis do pai, que deseja o pênis do pai. E aí, como é que você escuta isso? Né? De que forma que a tua escuta te conduz? Né? Esse sujeito é um perverso, né? E o perverso, no nosso popular, né, português, nos conduz para esse lugar de uma pessoa louca, psicótica, né, desviada, que oferece um risco para você, porque a ideia da perversão que nós instituímos dentro da nossa cultura tem a ver com algo que oferece algum tipo de risco aos padrões sociais, socialmente aceitos, né, aquilo que está aí posto. E isso me chama bastante atenção, porque esse capítulo traz a gente para esse lugar de mudar a nossa escuta em relação a esse outro.
Percebem isso? Bom, eu acho que não para por aí, né? Nós temos outras questões fundantes nessa discussão, fundantes e muito importantes. Então, a saber, por exemplo, de alguma forma, a construção dessa ideia de perversão fala muito de objetos, das escolhas de objetos. E em algum momento durante a leitura vocês vão perceber que o Freud fala sobre momentos em que a pessoa está ali num envolvimento sexual, né? Está no ato sexual em si, e de repente não é o ato em si que leva essa pessoa, por exemplo, ao gozo, mas de repente algo complementar nessa relação. Não sei se vocês conseguiram acompanhar isso. Ele fala um pouco aqui na frente, né, que no auge da excitação sexual, o casal se belisca, se morde, né? E também a gente pode falar das arranhadas, né? Esse tipo de coisa que não tem a ver em si com a genital, né? Exatamente. E essa perspectiva, ela acaba nos mostrando como que esses objetos, eles se confundem também. Porque, de repente, eu estou achando que o que está me causando prazer é o ato em si. E aí eu descubro que o que me causa prazer, né, é dar uns tapas no outro, é segurar o outro pelo pescoço, é essa relação da dominação do outro ou de ser dominado, né? Então, é interessante a gente começar a perceber que, nesse sentido, essa linha entre o normal e o perverso, ela é uma linha muito tênue. Eu pensei muito nas preliminares também. Que as preliminares, às vezes, a pessoa nem precisa do ato sexual em si, né? Eu pensei muito nisso quando eu cheguei nessa parte da leitura que o Vitor mostrou. Sim. E ele fala sobre isso, né? Como que esses atos preliminares, eles acabam sendo normalizados, né? Como se fosse assim, até aqui está dentro do normal. E aí ele toca em algo interessante, que é assim, a sociedade vai instituindo aquilo que ela considera que é normal. Mas a ideia da perversão fica muito associada a esse comportamento que extrapola aquilo que é aceitável, aquilo que é socialmente aceitável. Então, aquilo que de repente faz sentido para mim, tudo bem, aquilo ali é considerado normal. Quando aquilo foge da minha percepção subjetiva, né, da minha possibilidade de não estranhar, ou desse estranhamento que eu possa viver em relação a uma escuta de algo diferente, aí aquilo ganha um tom de perverso, ou de perversidade. De qualquer forma, eu percebo que o Freud ele vai quase que tateando esse campo que retoma um pouco as discussões anteriores que nós tivemos nos artigos anteriores, que é falar sobre a sexualidade infantil e o quanto também falar sobre esse tema, falar de que existe ali nessa criança essas pulsões sexuais ali que podem estar ligadas ou não. Ele vai dando vários exemplos de como que essas pulsões podem estar ligadas ou não, mas falar sobre isso era tipo um afronto, né? Realmente um afronto para muitas pessoas, porque eles preferiam ouvir qualquer coisa menos isso. Então, de repente, quando ele constrói todo um percurso que nos leva a esse entendimento do desenvolvimento libidinal, e aí a gente está propriamente falando dessas questões do próprio processo de maturação, do desenvolvimento sexual, das fases do desenvolvimento psicossexuais, tudo isso, ele acaba atrelando a essa discussão a noção da perversão para mostrar que a perversão depende muito do ponto de vista ou da nossa tolerância em relação a esses ditos desvios ou esses ditos comportamentos que fazem ou não parte do meu arcabouço cultural, né? Não vou nem dizer teórico, porque é muito cultural. Então, se eu cresci, né, eu me lembro muito dessas discussões assim em torno da sexualidade. Até alguns anos era super incomum falar em outros tipos de atos sexuais entre um homem e uma mulher que não fosse só pelas vias tradicionais, assim, né? Falando abertamente. E hoje as pessoas falam muito mais abertamente sobre isso, as pessoas têm mais liberdade de experimentar outras zonas erógenas, tanto os homens quanto as mulheres, e antes isso era inaceitável. Né? Então,
existe uma mudança nessa perspectiva, e às vezes aquilo que antes era considerado, poderia ser considerado uma atitude perversa, um comportamento perverso, hoje já não é mais. Perceberam? Que também somos frutos do nosso tempo. Tem questões bem interessantes. Até mesmo a homossexualidade, né? Antigamente era tido como algo perverso, errado, fora. E hoje em dia já tá mais... É fruto do nosso tempo. Hoje em dia a gente já se fala mais sobre isso, né? Se discute a questão. Não vou dizer que está plenamente aceitada, não, né, Alexandre? É o nicho, falta é o nicho. muito, né? Eu estou vivendo isso plenamente em família, entendeu? Como já falei em aulas anteriores, eu venho de uma família de artistas, de samba e tal. Sempre foi. E a questão da homoafetividade, vários amigos, sempre foi uma coisa natural dentro da família, festas, os colegas, os amigos das minhas tias vinham, e aquela coisa toda. Agora, quando a coisa mudou dentro da família, eu vejo um preconceito, uma vergonha. Como, tia? Sua filha é maravilhosa, é educada, não mudou em nada. Mudou em quê? Aí fica a questão da vergonha. Aí, no Homem dos Lobos, tem uma questão interessante. A neurose obsessiva dele tinha um conteúdo religioso. Você vê, antes do Natal, o cara tem... No caso, o cara não, o menino tem um sonho, uma alucinação, um sonho que seja, e você vê o componente religioso, isso vamos lá para o Jung, né? Isso é inerente, por mais que o jovem hoje, dependendo do núcleo familiar que ele é constituído, por mais que ele tente experimentar drogas, por mais que ele se lance, experimente coisas, é igual uma tatuagem, está ali. E aí vem o conflito, vem a angústia, vem uma série... A questão da perversão, no senso comum, né, é uma coisa... O que nos vem em primeira instância? Pô, o cara que agride, o cara que corta, o cara com canivete na mão, e corta o sutiã da mulher e dá um tapa na cara dela. Jesse Valadão. Jesse Valadão, aquele canalha, homem agressivo... Entendeu? Então está permeado, isso está incrustado, é muito delicado. E eu gostei na página 233, quando o Freud fala que o neurótico ele não tem filtro, ele não tem eufemismo, né? Ele fala que esse caminho de desenvolvimento normal, que os neuróticos apenas mostram de maneira ampliada e mais grosseira, o que a análise dos sonhos nos revela também nas pessoas sadias. Então, o neurótico, ele se expressa com mais liberdade, né? Fica mais evidente, mais claro. Exatamente. O neurótico é aquele que ele lida com algumas questões porque isso aparece no comportamento dele. Fica mal resolvido, né? Isso aparece através da neurose obsessiva, da neurose histérica, da neurose fóbica, ela pode aparecer de diferentes formas. Então, isso acaba evidenciando muito essas questões que estão aí. Enquanto nos sujeitos normais, isso parece que está sob controle, pelo menos aparentemente sob controle. Então, eu tenho até uma pergunta sobre isso. Na página 213, ele fala assim: na verdade, os perversos são, antes, pobres diabos, que precisam pagar extraordinariamente caro por sua satisfação tão difícil de conquistar. Então... Eu pensei, nossa, mas será que não está todo mundo nesse pacotinho? Assim, será que não é uma coisa que cabe para quase todo mundo? Fernanda, assim, inclusive eu estava até com ele já selecionado aqui para falar para vocês. Faz muito sentido, cabe todo mundo, mas é muito mais fácil atribuir ao outro, né? É muito mais fácil projetar isso para o outro do que trazer isso para mim. Então, o perverso é aqueles que são antes pobres diabos, né? Aquele que está condenado. Existe essa coisa da condenação, do imaginário, do religioso, muito do que o Alexandre estava até comentando aí dos relatos familiares. E essa ideia da perversão fica muito associada como algo pecaminoso, realmente, né? O perverso está associado ao pecador. E se é pecador, né, ele tem uma relação com o diabo, com o demônio. Aquilo que precisa ser evitado, aquilo que vai, de alguma forma, me colocar nesse lugar de não merecer
por exemplo, os céus, os louros, por exemplo, desse paraíso. Então, tudo bem, fulano é homossexual, mas que pena, né? Não vai para o céu. Então, a nossa cultura tem umas questões assim, né? De que tudo bem, eu te aceito, mas que pena que ele não vai para o céu, né? Porque perante Deus, né? Bom, então tem esse discurso, esse tom do discurso de que realmente são muitos pobres diabos, né? E ser um pobre diabo é estar associado com coisas que deveriam estar distantes das nossas crenças, daquilo que está ali dentro desse pacote de padrões aceitáveis, comportamentos éticos, dentro de uma moralidade constituída socialmente, tudo isso. Então, isso aqui esbarra em algo que realmente é o que a gente precisa estar preparado para lidar com a clínica, que é sair desse lugar de juízes. Nós somos analistas, não somos juízes. Nós somos analistas, nós estamos ali para escutar o sujeito, as suas singularidades, não para fazer juízo de valores. Para pensar, nossa, isso que ele está fazendo não é certo, nossa, o que ele está fazendo me parece um desvio, nossa, me parece uma perversão. Por que é perversão? Porque a pessoa vive a sexualidade dela de forma plena, livre, porque ela se permite viver, por exemplo, ainda que seja de forma sádica, né, um sádico masoquista aí, os seus prazeres, e não tem problema em relação a isso, talvez essa pessoa seja muito mais autêntica do que eu, seja muito mais feliz do que eu. Porque, de repente, eu, por não me permitir viver tudo isso, eu continuo vivendo o papai e mamãe, o arroz com feijão, né, o trivial, né, as relações monogâmicas, enfim, eu acho que a gente esbarra em uma série de questões muito profundas que estão atreladas a noções de como a sexualidade também está instituída socialmente na nossa cultura, até porque o sexo, ninguém olha para a sexualidade ou para a ideia das perversões como essa coisa da busca da obtenção do prazer ou algo natural, espontâneo, mas como algo que pode ser sempre domado, né? Tem que ser exclusivo, tem que ter uma castra ali, tem que ter alguma coisa que te coloca nesse lugar quase que de um celibato, ainda que seja simbólico, né? Se eu não me fecho para o mundo por questões religiosas, eu me fecho para o mundo em função do outro. Então, existem questões muito profundas nessa ideia. E se o marido, né, vamos falar no popular, né, pula cerca, a mulher pega o vizinho, aí esses são considerados perversos, né, e aí levam vários outros nomes, né. A gente já começou a traduzir o perverso na nossa língua com outros nomes, né. Então, a gente vai atribuindo nomes para esses comportamentos que nós consideramos comportamentos desviantes, né? Ou comportamentos que não são aceitáveis. Então, parece que uma das grandes dificuldades nossa, enquanto sujeitos, é lidar com os nossos desejos. É estar confortável com a escolha daquilo que faz sentido para nós, com os nossos desejos. E a gente está sempre muito preocupado em dar satisfação até o que a gente faz com as nossas genitálias, né? Ou com as nossas zonas erógenas. Então, acho que a gente coloca uma preocupação onde parece não fazer sentido estar essa preocupação. Porque, se bem a gente se veste desse discurso de que a vida é nossa, que eu faço da minha vida o que eu quiser, mas quando você vai para a prática, não, as pessoas estão preocupadas até com o que você faz com o seu corpo, né? Como é que você usa seu corpo, como é que esse corpo ele pode ser usado para o seu prazer, para o prazer do outro, como é que você obtém prazer através dessa descoberta. Então, se falar do adulto é tão difícil falar sobre isso, imagina das crianças. Né? Como imaginar que as crianças estão ali de alguma forma se manuseando, descobrindo, e eu acho interessante porque o artigo traz um ponto a ponto que é assim, a criança pode ter sim alguma atividade de manipulação masturbatória, mas não quer dizer que ela vai ter o gozo como acontece no adulto, porque né, ela não vai chegar nessa situação, dificilmente ela vai chegar, dificilmente isso vai aparecer dessa forma, porque ela não amadureceu biologicamente ainda falando, mas ela pode ter outras formas de alcançar esse prazer. Então, eu acho interessante que o Freud ele pondera muito tudo isso,
que não é essa linha que, né, totalmente linear, começa aqui, para aqui. E aí, quando ele olha para as fases do desenvolvimento psicossexuais, que ele vai chamar de desenvolvimento libidinal nesse artigo, ele fala sobre essas fases que aparentemente parecem estar sobrepostas, mas não estão. Tanto que vocês devem ter visto, né? Quando ele fala aí um pouquinho mais adiante sobre a questão do período de latência, ele faz um adendo dizendo assim, bom, o normal seria que todos passassem por esse período, ou que deveriam passar, mas não quer dizer que a pessoa tem que ter uma pausa. Não quer dizer que essa questão da sexualidade tem que ter uma pausa necessariamente. Então, achei interessante o fato dele sinalizar isso, porque ele está dizendo assim, olha, se bem que a gente estabeleceu aqui algumas categorias, né, eu diria até mais alguns tipos de fases, porque o Freud ele trabalha muito mais com a tipologia do que com as categorias, né, ele é muito mais fruto dos investigadores sociais e dos cientistas da sua época, por isso da tipologia, mas é interessante que ele deixa claro isso, assim, não quer dizer que a pessoa vai passar, todas as pessoas vão passar por essas fases. Não quer dizer que todas as pessoas vão viver a fase edipiana da mesma forma. E isso me trouxe muito para esse lugar, assim, será que todo mundo vive esse desejo incestuoso, essa coisa assim? De repente ele mesmo fala, olha, essa criança que está ali, que quer ocupar o lugar da mãe, do pai na cama, lembrou muito a nossa discussão do encontro anterior, né? Assim, parece simples, mas isso já fala muito sobre essa relação edipiana. Então ele mostra como que essa relação edipiana ela aparece nessas matizes, né? essas sutilezas assim da vida. Então eu achei bonita a fala dele, porque é um momento em que o Freud fala sobre o Édipo, mas ele nos conecta com essa ideia edipiana sem essa coisa da tragicidade do Édipo, realmente do incestuoso em todos os sentidos, do assassinato desse pai, da rivalidade nesse sentido. Ele mostra nas sutilezas. Como ele também, de alguma forma, observe, 1916, com quem que ele dialoga aqui? Falando sobre a ideia do seio né, dessa fase oral. Ele fala sobre essa coisa do chuchar, do seio, da relação com o seio como também uma forma de obtenção de prazer. É interessante como a própria Melanie Klein, ela se inspira e bebe nessa fonte de Freud para desenvolver a sua teoria sobre o seio bom e o seio mau. Olha que interessante. Né? Em 16, o Freud já havia escrito sobre isso. E sabe o que eu achei bonito também? É que ele fala com muito respeito dessa sexualidade infantil. Então ele fala que as pulsões são parciais e elas vão se resolvendo de acordo com a vivência da criança. E eu achei isso tão interessante, porque nós temos as pulsões hoje, né, relacionadas à nossa genital. Então, minha pulsão sexual eu quero resolver transando, fim. Seja lá como isso vai, o fim disso, né? E as crianças não, eu achei tão, até escrevi aqui, eu achei tocante, porque... Desculpa. Porque tira desse lugar desse lugar de coisa feia, né? E coloca no lugar de, tipo, a criança está sendo respeitada no desenvolvimento dela. Eu achei tão e sabe o que me sensível. conecta com essa fala dele? Por exemplo, no Winnicott, em que ele fala que a criança ela encontra esse prazer no brincar. É o momento em que ela usa desse ambiente do brincar, né, para poder se satisfazer, para poder encontrar essas satisfações, né, parciais, dessas pulsões parciais, esse momento que ela está ali nessa organização da sua própria sexualidade, na identificação com essas figuras parentais. Então, é muito bonito. E, gente, primeiro, assim, é um dos artigos que o Freud ele fala abertamente sobre cada uma das fases do desenvolvimento psicossexuais. Então ele vai tocar, né, na fase oral, ele vai falar da fase, depois ele fala da fase genital e fálica, né, ele vai falar sobre a latência, e aí cada detalhezinho que ele vai trazendo sobre essas diferentes fases do desenvolvimento psicossexuais parece que é um deleite. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, eu fico assim, encantado com a delicadeza dele de mostrar como que essas fases aparecem. Quando ele fala sobre a fase anal, é interessante ele falar que a fase anal
talvez seja a fase mais próxima do que nós conhecemos sobre a sexualidade hoje, porque é onde a criança, nesse controle do esfíncter, ela tem muito mais prazer com a retenção ou a liberação, né, da questão dessa fase. Então, me chamou a atenção porque ele fala muito sobre como essa relação com essa zona erógena, que é o ânus, ela marca muito, né, esse sujeito, inclusive para a fase adulta, que tem a ver com essa ideia da gratificação, não gratificação, o controle de si, né, esse momento em que a criança começa a entender que é possível desenvolver uma relativa independência em relação a essas figuras parentais, em que existe uma linha tênue, né, nesse processo entre, no início ela não tem essa coisa do nojo instituído, né, então ela não faz essa distinção entre as fezes serem algo nojento, nada, para ela aquilo ali pode ser considerado um presente, algo com que você pode agradar a mamãe e o papai, né, e depois ela começa a instituir, ela vai criando essas outras emoções, isso vai aparecendo. Mas eu não sei se vocês observaram, quando o Freud sinaliza a fase dos 3 a 8 anos, né, para esse período clássico do desenvolvimento, eu achei fantástico, porque é exatamente isso, quando você começa a ver essas primeiras manifestações e também uma das transições entre a fase anal e a fase fálica genital. Você vê claramente isso acontecendo, né? Porque na fase oral, a gente ainda está muito naquela coisa do bebê, da criança com a mamadeira, da criança que põe tudo na boca, da criança que se comunica com o mundo através da boca, do morder. Então é muito comum as criancinhas de 1 ano, como é que eles se comunicam nas creches, nas escolas? Crawl, mordendo. Então é interessante a relação dessas crianças com o mundo. E parece que alguma dessas crianças, quando ela morde o coleguinha, ela sente um certo prazer, né? Ela fica até assim, né? Vocês já perceberam que a criança tem esse... Parece não, é uma satisfação que a criança chega até a sorrir. Ela gosta. Está exorcizando a raiva dela ali, né? Mas o que me chama a atenção em Freud, ele tinha um carinho genuíno pelas crianças. No documentário que a Rudinesco apresenta, me remeteu a uma cena da infância, que eu vi o padre, diretor da minha escola, correndo, fiz ele correr atrás de mim. Então me marcou, bom senhor, corre! Eu vi ele correndo atrás de mim. O neto, acho que é o neto dele, tá no colo, ele aguenta aí antes da foto, ele dá uma corrida, pega algo, acho que são as flores, e a criança vem dar um beijo nele. Ele tinha realmente um carinho. Ele era um cientista, coexistiam dentro dele o afeto do ser humano, do pai, do avô, e o cientista, o homem que analisa, que pesquisa, aquela frieza, né? De observar, interessante. Ele se dizia um judeu sem Deus, mas era um judeu mesmo. E me lembra a figura do Davi, né? Que era um assassino, um homem com a mão suja de sangue, e era um poeta, um músico. Entendeu? Interessante, coexistiu ali o poeta, um homem sensível, e um homem que tinha a mão suja de sangue, que matava muito, né? E aí, bacana, me veio isso agora, né? O Freud era um cientista e um ser humano, a gente vê pela delicadeza e o cuidado dele nos textos, né? Existe muito cuidado na forma de transmitir esse saber, né? Essa construção, essa elaboração teórica. O trechinho que fala sobre o período de latência está na página 219, já no primeiro parágrafo. O período de latência também pode faltar, ele não precisa trazer consigo nenhuma interrupção da atividade sexual e dos interesses sexuais na série inteira. E aí ele toca na ideia da amnésia infantil. E aí eu vou fazer uma conexão da amnésia infantil, né, que ele vai falar que esse esquecimento já mencionado, que oculta a nossa primeira infância e a torna alheia a nós mesmos, e ele fala muito do trabalho que nós analistas fazemos, né, que é, de alguma forma, permitir que esse sujeito ele consiga recuperar esse período, essas lembranças que foram recalcadas, que foram esquecidas, trazê-las de volta à memória, atualizá-las, ressignificá-las, elaborá-las, como vocês queiram, tá? Mas, de qualquer forma,
ele traz nesse artigo algo muito valioso, que é falar sobre o nosso trabalho como analistas. E aí me lembrou um pouco a ideia de regressão, que algumas pessoas falam, a psicanálise trabalha com regressão. Nós não trabalhamos com regressão como se fala na hipnose, porque a regressão em psicanálise, ela se dá através da livre associação. É um processo consciente, é um processo em que o sujeito vai recordando, tem muito mais com o recordar, com o elaborar, com o perlaborar, tem muito mais a ver com esse artigo do Freud. Quem não leu esse artigo, recomendo também a leitura do Repetir, Recordar, Repetir, Elaborar e Perlaborar. Uma boa leitura. Então, além disso, anteriormente, na página 217, ele vai dizer assim, chamamos de sexuais as dúbias e indeterminadas atividades prazerosas do início da infância, porque no decorrer da análise, partindo dos sintomas, chegamos a elas através do material indiscutivelmente sexual. E eu gosto muito, não sei se vocês tiveram essa percepção, quando o Freud faz, se não me engano, ele fala da macieira e do pezinho de feijão, né? Que ele fala que se você olha para o brotinho, para as folhas, são muito parecidos. É difícil distinguir-los. E aí ele deixa quase uma provocação ali para a gente. Então nós estamos dizendo que isso é algo inato, por exemplo? Nós estamos dizendo que isso já estava ali na semente, né, na origem. Então ele provoca com essa reflexão. Mas ele mostra como que é o nosso percurso em análise. Geralmente em análise a gente não olha, não é para esse broto, não é para isso que está ali nos primórdios. A gente normalmente reconstrói esse caminho para inferir esse primórdio, para poder inferir como que foi essa relação. Então, também me fala muito sobre o que é o percurso analítico, quando a gente vai, né, pelos sintomas, entendendo qual é a origem, a gênese dos sintomas, né, o que pode ter levado a essa série de sintomatologia que a gente acaba observando na clínica. Então, tem algumas coisas muito interessantes nesse artigo. Essa é uma delas, que eu senti que, além de tudo, ele mostra para a gente muito do que é o fazer psicanalítico, né? E ao mesmo tempo, ele trouxe lá na página, inclusive eu até coloquei isso aqui para que a gente possa... Deixa eu pegar a página certinha aqui, na página 215. Antes do último parágrafo, ele vai falar assim, nesses casos é mais correto falar de infantilismo da vida sexual do que de perversão. Isso me pareceu fantástico. É quase que uma ressignificação da ideia de perversão. Porque aqui ele fala muito mais de uma repetição dos comportamentos infantis, dessas fantasias infantis, disso que está ali como algo fundante na nossa noção da sexualidade, na nossa noção com esse outro. Achei bem interessante, achei muito, muito sábio dele essa colocação. Quase como uma ideia de infantilismo. E... marquei mais alguma coisa que eu gostaria de falar. Sabe o que eu gostei, professor? É que ele fala que o Édipo, ele vem e concretiza um desejo nosso. Ele conta, né, a história do Édipo, tudo, e ele fala que concretiza um desejo do nosso inconsciente. Uhum. E ele fala aqui na página 225 que o Édipo reage como se ele estivesse atendendo a um desígnio de Deus e do oráculo, né, dos deuses e do oráculo. Uhum. E que não, era um desejo que já estava ali, era dele. Eu acho que isso tem de uma sensibilidade tão grande, porque coloca a gente numa posição de que todo mundo vai viver isso, de uma forma ou de outra, bem resolvido, mal resolvido, e vai tirando, assim, vai eliminando a ideia de o que é perverso e o que não é. Essa foi a minha reflexão no final. Uhum. Quando eu terminei o capítulo, essa foi a minha reflexão. Depois de ler o mito, né, que ele explica um pouco como foi o Édipo, tudo. E aí nossa, todo mundo, ele quis culpar alguém. Édipo no fim tenta, né, dizer que foi o oráculo, que foram os deuses, foi o desígnio e tudo, mas ele fala, não, isso era uma coisa que estava no seu inconsciente, era um desejo seu. Eu achei interessante até a fala da mãe, né, da Jocasta, porque também tem algumas versões diferentes desse mito, né, dessa história do Édipo Rei que aparece, e nenhuma delas a Jocasta aparece dizendo não, né, não aconteceu nada disso, tem mais a ver com um sonho.
tem mais a ver com essa fantasia. E aí, na página 225, no finalzinho, ele vai falar assim: não há a menor dúvida de que se pode considerar o complexo de Édipo uma das fontes mais importantes da consciência de culpa, da qual sofrem os neuróticos com frequência. E aí, gente, eu falei assim, é fascinante, porque aqui me falou muito disso que está estruturado ali, como esse sentimento de culpa, isso que a gente carrega para a vida, essa ideia da falta, a forma como nós internalizamos essa relação com essas figuras parentais. E aqui mesmo nessa leitura aqui, eu não vou conseguir precisar qual foi o cantinho assim, mas ele fala muito sobre esses comportamentos que a gente leva para a vida inteira, sabe? Isso que acaba assim, não só pelo sentimento de culpa, mas muitas vezes ele citando ali a relação dessa criança que aparece um novo irmãozinho, que a mãe, ele se sente abandonado, como que isso de alguma forma, essa fantasia, ele leva como algo que, sabe, assim, essa ideia do abandono, do não pertencimento, sabe, do não se sentir amada, ou seja, não importa o que aconteça, ela acha que ela não tem valor para ninguém, para o mundo, porque naquele momento em que nasce um monstro, que aparece uma outra figura naquele ambiente familiar, e essa criança não internaliza isso de uma forma saudável, ela acaba levando muito dessas angústias, dessas frustrações. Ele usa a palavra amargura, fica amargurada. Então, aí você fica amargurado pro resto da vida, né? Interessante. Isso, eu achei tão sensível. Mas eu achei vida. muito sensível. Assim, eu achei que como eu disse, foi um artigo que eu tive dificuldade no começo de engrenar por conta da palavra perversão. Né? Não, porque cada vez que eu li a palavra perversa, eu esbarrava no sentido dela, né? Mas depois eu achei ele tão sensível, ele vai trilhando um caminho como se é isso, gente, e calma, sabe assim, e calma. O analista está aí para ajudar quem precisa, e as crianças estão desenvolvendo a sexualidade delas porque elas precisam, porque está ali. Eu achei sensível demais, demais da conta. Sobre os mitos aí, o senhor tocou da questão do Édipo, foi uma saída interessante. O Jung fala que aquilo que eles chamam de destino, né, no caso dos oráculos e tal, é o inconsciente. E voltando, eu vi uma palestra essa semana, uma analista, o nome dela é italiano, eu não anotei. E falando de mito, ela deixou muito claro, não tem nada a ver com religião, gente. Eu vou falar aqui sobre o mito do Adão e Eva. É interessantíssimo. Porque terceiriza a responsabilidade do desejo. Você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O cara estava lá, aí o que acontece? Ele terceiriza a responsabilidade do desejo dele. A mulher que tu me deste, olha só, a mulher que tu me deste me fez comer. Pô, não, eu tive vontade, eu comi. Foi o meu desejo, eu estava curioso, eu queria saber qual era de se conhecer o bem e o mal. Claro. Alexander, também existe algo que eu acho que a gente tem que trazer, e talvez seja esse o sentido mais importante que eu acho que a psicanálise tem como movimento, e também um esforço do Freud em se distanciar muitas vezes das questões filosóficas, porque existe uma distinção clara entre a filosofia ocidental e a filosofia antiga, indiana, chinesa e companhia, né? E a gente observa que a filosofia, dentro da filosofia ocidental, todo movimento que acontece é no sentido de distanciar qualquer conhecimento, qualquer saber desse aspecto místico, mitológico, né? Parar com essas explicações que tem muito mais a ver com o aspecto mitológico. Então, se bem ele traz um caso como esse para poder ilustrar, ele sempre vai com muito cuidado de mostrar que esse caso é muito mais uma representação, uma espécie de encenação do que poderia ser, né, essas realidades internas psíquicas, do que necessariamente uma explicação para o que realmente acontece com o sujeito. E eu percebo que ele tem esse cuidado, e aí esse cuidado aparece muitas vezes nesse sentido de manter um certo distanciamento para não manter essa base de entendimento de que ele estaria tentando explicar as coisas pelo mito, pelas fantasias, pelas lendas, porque não era isso, né? Ele usava ali de um caso como o Édipo, que é tão fundante, tão central dentro da psicanálise, né? Eu falar sobre o Édipo, complexo de castração, ele traz isso para o contexto, mas ele traz no sentido de eu uso isso como uma forma que as pessoas têm de se aproximar dessa realidade encenada, dessa realidade que muitas vezes, quando ela é encenada nos palcos,
né, em Shakespeare, né, e companhia, isso parece ecoar, parece fazer muito sentido para as pessoas, parece de alguma forma falar muito sobre aquilo que elas vivenciaram, aquilo que elas sentiram. Então, talvez esse seja um dos artigos que eu consigo escutar claramente o Freud explicar o motivo pelo qual ele adota o mito de Édipo, e eu consigo perceber um esforço dele nesse distanciamento em relação à filosofia, porque ele está dizendo, não é um mito pelo mito, mas é pela possibilidade que ele tem de representar os nossos sentimentos. Como que a gente se identifica com essa coisa da tragédia do Édipo Rei, por exemplo. Então, bem interessante, e foi muito bem pontuado por ele, mas eu queria aproveitar para a gente também tocar num aspecto interessante que apareceu mais para o final do artigo. Ver. Deixa eu só identificar a página certinho aqui, pessoal. Bom, na página 232, ele vai falar lá no último parágrafo sobre variações, também vai falar de possível inversão, mas ele cita algumas produções literárias, inclusive a obra do Otto Rank, em que ele mostrou um valioso livro que os dramaturgos de todos os tempos extraíram seus conteúdos principalmente dos complexos de Édipo e do incesto. Interessante que, de alguma forma, ele tentou, mais uma vez aqui, reforçar, né, por que ele usa também a questão do Édipo. Ele se apoia um pouco nos estudos aí do Otto também para isso, da contribuição do Otto. Um outro trechinho que eu queria compartilhar com vocês, mas eu acho que a gente, independente aqui do 5, peraí que eu já no caminho isso. Engraçado que geralmente eu marco com caneta e eu acabei lápis ou caneta eu não marquei isso. Enquanto eu vou localizando aqui, vocês querem fazer mais algum comentário? Não, falar como, de novo, né, como é interessante, é muito prazeroso ler o Freud, que ele vai falando e parece que ele está te dando a aula, né? Aí na página 217 tem um trecho que o senhor já leu até, e a Fernanda até mostrou que também ela destacou ali, né? Chamamos de sexuais as dúvidas em determinadas atividades prazerosas no início da infância, porque no decorrer da análise, partindo dos sintomas, chegamos a elas através de material indiscutivelmente sexual. Parece que ele adivinhou, né, a minha dúvida, ele foi lá e respondeu. E aí, mais para baixo, ainda, né, nesse teor muito didático, assim, né? O mesmo fazemos, entretanto, quando chamamos de sexual o prazer nas atividades do lactante. Se todo e qualquer prazer do órgão pode ser chamado de sexual, ou se além do prazer sexual houver outro que não mereça esse nome, isso eu não posso discutir aqui. Então, é muito legal, porque ele mantém o foco naquilo que ele está falando. Se ele não tem certeza, ele não dá certeza. Né? Ele também não usa de achismos, e sempre que tem algo que não está... Faz sentido. Vamos dizer assim, não está comprovado, ou ele ainda não estudou o suficiente, avisa. Eu percebo que ele é meio polido com algumas questões também. Gente, página 229. A primeira escolha de objeto do ser humano, para o último parágrafo, lá parte de baixo, quase lá embaixo já. A primeira escolha de objeto do ser humano é regularmente incestuosa. Ele vai dizer. No caso do homem, é dirigida à mãe e à irmã. E é preciso que haja as mais severas proibições para manter essa perversidade, essa persistente tendência infantil afastada da realidade. Aí ele conclui, para os primitivos, que ainda vivem atualmente, os povos selvagens, as proibições do incesto são ainda mais rigorosas do que para nós.
E, recentemente, Theodor Hayek, em um brilhante trabalho, era sobre ele que eu queria falar, mostrou que os ritos de puberdade dos selvagens, que encenam um renascimento, têm o sentido de suspender a ligação incestuosa do menino com a sua mãe e estabelecer a reconciliação da mãe com o pai. Mas, como é incrível, e eu gosto muito dessa edição por conta disso, ela nos leva lá a entender quem que é o Theodor Hayek. Formado em Letras e Filosofia, juntou-se à Sociedade Psicanalítica de Viena em 1911, na nota 6, esteve no centro da celeuma em torno da análise leiga, tendo sido processado por charlatanismo em 1925. O importante artigo de Freud intitulado A Questão da Análise Leiga, quando Freud fala que a psicanálise não é uma prática exclusiva de médicos e psicólogos, foi inspirado no caso. Olha que interessante. E aí ele fala, Hayek passou por vários países, até chegar a Nova York, onde se instalou em 1938, e o desfecho ainda é mais interessante, sem conseguir se integrar à sociedade psicanalítica da cidade. Ainda assim, ele não foi aceito na sociedade psicanalítica da cidade. E ele fazia parte do próprio movimento psicanalítico ao lado de Freud. Isso é fascinante. Os registros históricos são fascinantes, sinceramente. E eu, mais uma vez, eu reitero a minha admiração pelo Freud, com esse cuidado que ele tinha de incorporar ao círculo, ao movimento psicanalítico, pessoas de outras áreas de conhecimento. Que incrível saber que o Theodor Hayek era, formado em letras e filosofia e estava ali contribuindo para a expansão, para a ressignificação e para essa consolidação da psicanálise numa época tão importante como essa. O que mais, pessoal? Eu ia falar do que o Vitor falou sobre o mamar, né? Vocês já viram uma criança sendo amamentada? Já viram uma criança mamando, pequenininha? O que você observou ali? Na maneira, eles até viram os olhinhos. Eles viram até o olhinho, gente. É muito impressionante. Mesmo que seja com a mamadeira, é muito prazeroso para uma criança mamar. Não só pela nutrição, dá para ver que é muito prazeroso para uma criança mamar. Tanto que eles resistem em largar a mamadeira, em largar o seio, enfim, eles resistem em largar a amamentação. É muito Mas o que pensar da criança que rejeita o seio? Ela vai mamar de outra forma, né? Ela vai ser nutrida de outra forma. E ela vai desenvolver essa do meu ponto de vista, né? Ela vai desenvolver essa afeição prazerosa pela mamadeira. Chega mais rápido o conteúdo. Minha mãe disse que eu não mamei. Eu rejeitei e mamei de mamadeira. Eu nasci de 7 meses, não peguei seio. Mas tem crianças que você colocou e vê que é prazeroso, é uma boca no seio e a outra brincando no outro. E a mãozinha... Não, mas isso mesmo quando eles são bem pequenininhos. É prazeroso, o nutrir, a princípio, é prazeroso, mas... Olha, eu vi isso porque meu filho foi... As primeiras nutrições do meu filho foram por sonda, do meu primeiro filho. E ele não tinha, né, o ato de mamar, ele só era nutrido porque havia sonda, né? Quando ele passou a mamar, mudou até a fisionomia, e ele era uma criança prematura, enfim. Mas é prazeroso para uma criança mamar, mesmo que não seja pelo seio. Aí a gente pode pensar em outras coisas. É prazeroso para uma mãe dar de mamar? A gente nunca vai saber, porque a gente vê muitas mães reclamando, né, que dói, que o seio dói. É muito complicado, assim, envolve muitas questões o amamentar, né? Mas a mãe que encontra o caminho gosta. Eu gostei. Meu primeiro filho amamentei 1 ano e meio. Que bonito. E esse eu tô amamentando também. E sou chata, assim, é meu. Meu primeiro filho ainda dividi, porque teve a questão da UTI, um excesso de cansaço. Ele mamava o meu leite na mamadeira. Mas esse segundo filho, eu não deixo ninguém da mamadeira também, não. É meu. Ó, meu Édipo aqui. Porque é interessante, né? Porque quando fala que o Winnicott traz uma perspectiva que ele trata isso muito mais como um ato de acolher, né? Um ato de amor, essa coisa dessa relação da mãe com a criança,
Mas para algumas mães, dar de mamar é muito cansativo. Tem mães que reclamam. Tem mães que ficam desesperadas de terem que acordar para pôr o filho para mamar, porque a criança está chorando e ela sente necessidade de dormir. Tem mães que não têm esse prazer em dar de mamar, ou porque ela é muito agitada, porque ela está com outras questões na cabeça, e para ela parar para dar de mamar a criança, às vezes é muito difícil. Mas é difícil. É uma tarefa muito árdua. Eu reclamo também de madrugada, eu reclamo. Tem vezes que eu tenho vontade de dar a teta pro meu marido. É muito árduo, sim. É muito... Faz 3 meses que eu não durmo 4 horas seguidas. 4 horas seguidas. E é árduo, é cansativo. Sim, é muito. Mas é uma questão de escolha. Né? Eu também não condeno as mães que não dão, porque é muito cansativo. E outra coisa também, parece que o seio, a criança demora muito mais tempo para poder conseguir se sentir nutrida, satisfeita, porque é diferente, né? São glândulas ali, o processo de sucção é um pouco mais demorado, envolve mais esforço da criança. E a mamadeira não, tem essa coisa que é quase fluida, né? Se depender, a mãe ainda faz um buraquinho a mais no bico da mamadeira para tomar rápido, né? Eu já vi mães fazendo isso. Aumenta o buraquinho ali no bico da mamadeira para ver se a criança mama rápido, ela fica livre rápido. Tipo isso. Mas, assim, gente, olha, vamos voltar aqui para o nosso texto. Eu queria chamar atenção para o título, né? Assim, por que eu queria chamar atenção para o título? Porque o Freud, aqui, ele está falando de desenvolvimento da libido e as organizações sexuais, e a gente tem aquela sensação de que ele realmente está falando a libido só no sentido sexual, né, do termo, assim, né? Quando a gente fala em libido e fala em sexo e a gente vai nesse caminho, a gente acaba se confundindo bastante. Mas na página 219, ele vai falar sobre, mas as fases do desenvolvimento sexuais, ou como gostamos de dizer, do desenvolvimento da libido, interessantes para a teoria, são as que procedem esse período temporal. Então, quando ele está falando em desenvolvimento da libido, a gente precisa se conectar que ele está falando das fases do desenvolvimento sexuais ou psicossexuais, que são essas que nós estudamos em psicanálise. Então a gente fala, nossa, desenvolvimento da libido, né? Está desenvolvendo o desejo, o prazer, não tem nada disso, né? Então é mais uma desconstrução que a gente pega já a partir do título desse artigo. Eu sinto que esse título ele acaba também conduzindo a gente entra nele com uma ideia e de repente a gente percebe que é uma coisa um pouco diferente daquela ideia, porque fala de libido e começa falando sobre perversão e de repente vem toda uma desconstrução da perversão que culmina nesse parágrafo final que nós trouxemos ali para o início do nosso encontro, mostrando que, inclusive eu tenho alguns vídeos que eu compartilho com vocês, que de alguns psicanalistas que falam isso, né, assim, todos em algum momento somos neuróticos, perversos ou psicóticos. Então, eu achei fascinante, assim, e esse artigo me trouxe muito isso, né, assim, todos nós, em algum momento, passamos por essa perversão, essa fase, ainda que a gente tenha se desenvolvido de forma saudável, né, ou aparentemente normal. E aí a gente coloca em oposição no sentido de normalidade, anormalidade, normal, anormal, porque isso tem muito a ver com uma construção social. E aí a gente esbarra também em Lacan na ideia dos significantes ali, dos símbolos da linguística, quanto as noções simbólicas de significantes afetam a nossa percepção do mundo e a nossa relação com o mundo também. Sabe o que eu me pergunto? E aí eu não sei, né, o quanto... Se nós desconstruíssemos a sociedade como ela é hoje, então, se a partir de agora, um pós-índio de Pirlim-Pim-Pim, as nossas noções sobre isso ficassem alargadas, né, como, porque hoje elas são estreitas, né, e as nossas noções sobre essa sexualidade ficassem alargadas. Será que a gente não encontraria outros caminhos de entrar nesses mesmos processos de neurose, psicose e perversão? Porque, a princípio, o que eu entendo, veja, eu posso também estar fazendo o raciocínio errado, tá? Uhum.
que é a constituição do nosso complexo de Édipo que faz a gente seguir por esses caminhos, né? Por conta das proibições sociais e tirando a parte do incesto, que tudo bem, eu entendo, mas ele também diz que a gente é tão forte dentro da gente que a gente precisa de várias... A ciência já tentou de várias formas proibir esse incesto. Se isso fosse alargado, será que a gente ainda assim não encontraria um caminho de entrar nessas... É uma pergunta bem filosófica, né, Fernanda? Mas eu me apoio um pouco na própria fala que o Freud traz nesse artigo. Nem todos precisam passar por todas as fases, né? Elas não precisam se sobrepor. Então, talvez se nós estivéssemos num processo em que algumas noções já tivessem nos desalienado, nós poderíamos estar mais facilmente conectados com o nosso desejo e não necessariamente passar por esse processo de recalques, de amnésias. Talvez isso tivesse um outro sentido. Talvez esses comportamentos ou esses sintomas, que são sintomas que talvez conectem muito mais com a ideia do que ele trouxe ali em Totem Tabu. Vamos voltar nesse trechinho? Esse trechinho é interessante, ó. Uhum. Vamos voltar ali, se não me engano, eu estava na página... Aqui, ó, 226, no início. Lá no iníciozinho, mais do que isso, em um estudo sobre inícios da religião e da moralidade humanas, que publiquei em 1913 com o título de Totem Tabu, aproximei-me da suposição de que talvez a humanidade, como um todo, no início de sua história, tenha adquirido no complexo de Édipo seu sentimento de culpa, a última fonte da religião e da ética. Então, se nós tivéssemos uma sociedade em que essa fonte da religião e da ética, isso que é tão estruturante, tão limitante, tão alienante, não existisse, será que nós estaríamos nesse lugar de culpa? Não sei. Eu tenho minhas dúvidas. A gente poderia encontrar outras questões? Poderia. Mas talvez não tão impactantes quanto estas, né? Não, talvez seríamos sujeitos muito mais conectados com o nosso desejo. Fiquei. Gostei, muito obrigada. Não sei se ajudei. Ajudou. Alguma ponderação nesse sentido. Ajudou. Não é uma verdade nem uma resposta, mas eu acho que, pelo menos, né, ela traz alguns significados para a gente, quanto essa instituição ética da moralidade, da religião, ela acaba sendo alienante para o processo de felicidade, de percepção de felicidade e bem-estar do ser humano. Essa questão da felicidade é complexa, né? Aí a gente já prefere entrar para o campo da poesia. A felicidade é um estado imaginário. É isso, você acha que está feliz e vamos embora, o que é muito subjetivo, né? E essa coisa, ela falou, John Lennon, né? Se não houvesse religiões, havia outra coisa, acho que haveria outra coisa. É que, na verdade, eu faço parte de um grupo que estuda o futuro de uma ilusão, né? Futuro de uma ilusão. E ele fala sobre Desculpa, fala slow, que eu não percebi. Slow motion, fala mais devagar. Que eu não... Desculpa. Obrigado. Futuro de uma ilusão. E aí ele fala que a religião vem para... É como se fosse um join, um anexo da cultura, né? A gente precisa dela, né? Para a cultura funcionar. Pelo menos no pedaço que eu ainda tô, a gente ainda tem que seguir mais. E aí eu fiquei sempre pensando que, de uma forma ou de outra, a gente sempre busca um jeito de solucionar o que a gente não sabe, usando uma coisa acima, uma coisa divina, uma coisa religiosa, uma coisa que não seja religioso, que seja universo, místico, enfim, pedrinhas de cristal. Eu não sei, eu fico sempre pensando. O homem tem essa tendência de tudo aquilo que ele não tem resposta, ele joga para o universo, né? Joga para essa coisa meio divina, meio religiosa, porque ele não consegue explicar, então ele joga aí amortiza a angústia. Uma fantasia que ele criou ali para poder justificar qualquer coisa. Por isso que eu fiquei pensando, se alargasse será que a gente não ia procurar um novo lugar para sentir ansiedade? Para sentir angústia? Então,
Mas eu gostei da sua resposta. Eu acho que a gente entraria em algumas questões muito voltadas à antropologia e sociologia, que mostra aí um pouco dessas estruturas, o quanto as estruturas podem ser flexíveis ou não, o quanto a gente pode se reencontrar nessas estruturas, mas, de qualquer forma, é possível que a gente continue sendo humanos. A diferença é que talvez a gente possa ser humanos mais livres nessa conexão com o nosso desejo. Esse alargamento me fala muito sobre isso. Não, eu gostei dessa resposta, eu achei que ela foi bom para mim. Que bom. Para minha angústia. Gente, bom fim de semana para vocês. Se cuidem. Obrigada. Obrigado pela companhia. Tchau. Obrigado, gente. Até. Tchau. Tchau.